Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que foi a minha meditação de hoje. Agora, nessas poucas palavras, que essa meditação não faz parte somente de hoje, mas hoje é o que eu estou meditando. Porque de um tempo para cá, eu tenho feito orações ao Senhor e eu percebo que Deus está trabalhando nessas áreas da minha vida. E que Deus possa, de alguma forma, edificar a vida do meu irmão, da minha irmã, porque a palavra de Deus, ela vem da parte de Deus para nos edificar, vem para nos proteger, vem para nos alertar. Então talvez o irmão ou a irmã hoje não vai se identificar com algo que eu possa falar, mas também pode servir de ensinamento ou para proteger o irmão. Porque é como eu tenho falado aqui dentro da igreja, que eu percebo já há um tempo já, que o Senhor nunca nos deixa de nos alertar. Sempre vai nos alertar. A Bíblia fala que o Senhor é o guarda de Israel, o guarda do seu povo, que não dormita e nem tosqueneja. Ele jamais vai perder de vista a nossa vida e tudo que diz respeito a nossa vida. E aqui em 1 Coríntios capítulo 8, o versículo do capítulo 8 até o versículo 3, eu estava meditando nessa palavra e lembrei novamente da minha esposa, da Alessandra, de algo que Deus já tem ministrado no meu coração. Eu lembrei dela, fiquei pensando e refletindo muitas coisas. E eu quero ler o capítulo 8 a partir do final do versículo. Lá no final do versículo tem um ponto final, antes do ponto final do versículo ali que começa no capítulo 8, tem um ponto final. Aí depois nós vamos ler até o versículo 3, amém? Está escrito assim: a ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Amém? Irmãos, eu percebo hoje que dentro da minha casa existem alguns problemas, e eu vejo que poderiam ser evitados se eu tivesse agido de outra forma em algumas áreas dentro da minha casa. E eu estou lendo esse versículo e pensando, acredito eu posso estar equivocado, mas que em conhecimento sistemático dentro da palavra, eu tenha mais conhecimento do que a minha esposa. Mas eu acredito, irmãos, que mesmo se isso sendo verdade, eu acredito que tem momentos da minha vida que a Alessandra adorando a Deus, não estou falando isso para a glória dela, mas para a glória de Deus, porque eu reconheço que existem problemas dentro da minha casa, mas a minha casa, graças a Deus, ela está de pé. Em que sentido? Eu estou no meu casamento, eu estou com os meus filhos, há 28 anos com a minha esposa. Então muitas coisas aconteceram comigo e com a minha esposa para destruir a nossa família, muitas coisas. E eu percebo que esses problemas poderiam ser evitados alguns se eu tivesse agido de maneira diferente. Então eu estava imaginando que muitas vezes eu acredito que, mesmo que eu tenha esse conhecimento sistemático mais do que a Alessandra, mas muitas vezes eu acredito que ela, no momento de adoração, ela fala que eu sou muito desafinado para cantar, mas eu acredito que ela é mais desafinada do que eu. Mas eu acredito que muitas vezes ela adorando a Deus, Deus estava lá assim, inclinado, olhando para ela e recebendo a adoração dela e cheio de suavidade. Eu acredito nessa verdade. Diante de Deus eu acredito. E eu acredito
acredito que eu, por mais desse conhecimento sistemático, eu ter lido muito, jejuado, orado por um tempo de maneira contundente, contínua, mas em que em alguns momentos eu adorando a Deus, Deus olhou para mim, sabe, irmãos, tipo assim, igual Abel e Caim, Deus aceitou a oferta de Abel, mas a de Caim ele não aceitou a oferta, não por causa da oferta, mas por causa das obras de Caim. Então eu quero ser sincero diante dos irmãos, que há muito tempo atrás, eu não me recordo quanto tempo que faz, eu orando a Deus, buscando a Deus em algum momento, eu não consigo recordar, mas eu sei que isso aconteceu. Deus falou algo comigo, e eu guardei, nunca mais me esqueci. Deus falou que o meu coração não era reto para com Ele. Isso é forte, irmãos. Só que às vezes nós guardamos aquilo, mas não tratamos com seriedade da forma que tem que ser tratado, porque não é algo para se ignorar. Eu acredito que eu ignorei por muito tempo. E então eu passei por um processo de irmãos, eu fiquei preso desde 2008 até 2015. E saí em 2015, hoje nós já estamos em 2025. E eu tive algumas atitudes, irmãos, infantil, em desobediência à palavra de Deus nesse tempo que eu estou na rua. E que isso trouxe um problema dentro da minha casa. Até mesmo em desobediência à palavra de Deus, decisões, e que não é fácil a gente consertar. Mas eu acredito que Deus está consertando, que Ele está devagarinho ajustando. Mas tem a consequência, tem a consequência. E eu falo assim, que o amor edifica, irmãos. Por quê? O amor edifica. Eu olho para minha esposa, eu faço uma conjectura, da igreja que verdadeiramente sofre. A Bíblia fala que o amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele não... E assim por diante, diz que não falha, ele crê, suporta, e tudo suporta. E eu reconheço que a minha esposa suportou coisas de mim, que feriu ela, que oprimiu ela. E aí eu faço uma conjectura, que é assim que nós, como igreja, vamos gerar pessoas em Cristo Jesus, suportando os defeitos, as falhas, com amor, até que Cristo seja formado em cada um de nós. É desse jeito, com amor, porque a ciência lixa, mas o amor edifica. Então, por mais que eu disse aqui que eu acredito que eu tenho um conhecimento mais sistemático que ela, mas eu acredito que a minha casa está em pé, que o meu casamento ainda permanece, porque Deus, na sua misericórdia, no seu amor, Ele colocou uma mulher na nossa vida, a irmã Ricardo, que está na glória, e que deu uma instrução para a Alessandra. E aquela instrução, Alessandra, até hoje ficou firme. E eu reconheço, irmãos, que eu decepcionei muito nesse tempo de 2015 até 2005. Muita decepção, que vergonhoso mesmo. E ela suportou. E a minha casa, graças a Deus, até hoje, permanece. Os meus filhos, a minha esposa. E a Bíblia fala assim: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, ou seja, se alguém guarda a sua palavra, a Bíblia fala que aquele que ama a Deus, ele guarda a sua palavra. E esse é conhecido o quê? É conhecido dele. É conhecido de Deus. Então, é isso que Deus quer, que nós venhamos amar a Deus e guardar a sua palavra. Guardar a palavra de Deus. Porque se nós fazermos isso, amar a Deus e guardar a sua palavra e obedecer a sua palavra, então a gente vai suportar muitas coisas e nós vamos ver o que? Deus agir nas nossas vidas.
E eu creio que Deus ainda vai agir muito na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família, na vida dos meus irmãos, eu creio. Eu creio porque é um propósito de Deus, né, nas nossas vidas, e a palavra de Deus, ela tem esse poder de fazer mais obediência a ela, a viver todas as promessas que Deus tem nas nossas vidas. Então aí, irmãos, Deus também falou para a Alessandra também, nas minhas loucuras, né, ela estando orando a Deus, perguntando qual era o meu problema, e Deus falou a mesma coisa para ela, que o problema estava no meu coração, que eu gostava daquilo, né, que eu tinha prazer naquilo, e eu dava esses deslizes, irmãos, e tipo assim, eu já comentei com os irmãos que a minha vida ela teve vários altos e baixos, e eu tinha altos assim que eu pensava que jamais, né, eu ia ter aquelas decaídas. É normal, irmãos, mas tem umas decaídas, mas não umas decaídas de negar a palavra de Deus, desobedecer a palavra de Deus. Isso que não pode acontecer. Então aqui mesmo dentro da igreja, eu lembro que eu trouxe uma mensagem para os irmãos, que Deus colocou no meu coração, que eu estava orando, a respeito de que tem coisas que nós assistimos na televisão e saem muitos palavrões, né? E eu disse que nós cremos que o Espírito Santo, ele está conosco. E eu disse assim, será que se nós víssemos o Espírito Santo ali, com os nossos olhos, igual nós estamos olhando um ao outro aqui, será que nós ficaríamos assistindo certas coisas e ouvindo aqueles palavrões diante do Espírito Santo? Eu disse provavelmente que não. E mesmo eu dizendo isso, irmãos, esses tempos agora eu tomei uma decisão, acreditando que estava certo, e eu não percebi um detalhe. Eu tomei uma decisão errada, levei um dano grande, eu fiquei muito frustrado, e fiquei, né, frustrado, desanimado, e o que eu percebi? Que muitas vezes acontecer isso comigo, e eu ia maratonar a série. Sabe, uma criança pequena vai maratonar a série e só aqueles palavrões feitos misericórdia. E aí eu acabei me enganando a mim mesmo, porque a Bíblia fala que eu devo ser cumpridor da palavra, não somente ouvinte, enganando a mim mesmo com falsos discursos. Ou seja, eu preguei algo e depois eu fui lá e peguei, eu mesmo me condenei, eu mesmo fui reprovado naquilo que eu preguei. E só que vai passando o tempo, se a gente não levar a sério, nós vamos ficando insensíveis. E a maneira para que haja, né, se alguém se identifica com esse problema na vida de cometer situações que a gente sabe que é errado, mas, né, não há uma atitude, não há um quebrantamento, não há um arrependimento genuíno e sincero diante de Deus. E de uns tempos para cá, né, eu venho orando a Deus e pedindo, Senhor, eu quero que se cumpra na minha vida o que o Senhor disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E eu quero ser perfeito em Deus e aperfeiçoado para toda a obra. Eu quero, muito tempo pedido isso a Deus em oração, que eu quero a estatura de valor perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Eu muito tempo pedido a Deus. Eu percebo que, eu acredito, irmãos, tenho certeza que para mim estar vivendo muitas coisas já de Deus na minha vida, eu não estou vivendo por desobediência à palavra. A Bíblia fala, irmãos, que os ouvidos de Deus não estão agravados de maneira a não poder nos ouvir, e nem a mão de Deus está encolhida de maneira a não poder nos salvar. Eu convido os irmãos para ler juntamente comigo Isaías 59. Essa palavra tem falado muito comigo. Porque Deus, irmãos, eu tenho ficado frustrado algumas vezes. Até o pastor teve uma vez veio conversar comigo e eu falei, pastor veio dar uns conselhos, eu estava meio birrento. E eu falei para ele assim, pastor, Deus é poderoso demais, pastor. E eu oro, e presente, em jejum, e aí eu não tenho paciência de esperar,
fico desanimado, falei com o pastor, né? E o pastor do meu filho, e aqui fala assim, Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então a nossa iniquidade, irmãos, o que acontece? A gente vai atendendo a iniquidade no nosso coração em algumas coisas, isso tem uma consequência na nossa vida. O salmista, no Salmo 66, olha o que ele disse aqui, no versículo 18, Salmo 66, 18. Fala assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, quando a gente começa a buscar a presença de Deus, mesmo, então a Bíblia fala que aquele que seguir Jesus terá a luz da vida e não andará em trevas. Então a luz de Deus, ela excede essa luz aqui. E tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente pode estar insensível, mas diante da luz de Deus ela se manifesta, para que a gente fique exposto diante de Deus. E Deus ele faz isso para quê? Para nos curar, para nos proteger. A Bíblia fala que Deus repreende e castiga a todos que Ele ama, e que toda repreensão a princípio não traz alegria, senão tristeza, mas quando nós somos repreendidos pelo Senhor, produz em nós fruto pacífico de justiça, sendo exercitado por ela. Então o salmista diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então a gente às vezes atende a iniquidade no coração, e são raposinhas que afeta muito a nossa vida. Eu me lembro que, porque é vergonhoso que eu vou falar, não parece algo simples, mas é vergonhoso. A Bíblia fala que o prudente, o homem prudente, ele age com conhecimento. Tudo que você vai fazer, a Bíblia fala que se você é prudente, você vai agir com conhecimento. Então eu saí daqui de Presidente Prudente para comprar um carro lá em Rio Grande do Sul, né? Fui lá comprar um ônibus lá, e eu ali conversei por telefone, por chamada de vídeo com o dono do carro, com a mulher do carro, e conversei, vi aquela liberdade, eu entendi, né, que não tinha maldade neles, que eles estavam sendo verdadeiros. Aí eu peguei aqui o ônibus, desci lá, fiz o Pix, peguei o carro e vim embora. E o carro, graças a Deus, o carro estava bom mesmo, só que eu tive um prejuízo com uma multa de R$800. Por quê? Porque eu não fui prudente de fazer uma vistoria do carro, uma veicular, e nem puxar todos os documentos do carro. Eu confiei no homem e na mulher. Agora, onde que eu atendi a minha iniquidade? Porque eu sei que é vergonhoso, que não é prudente uma pessoa fazer uma compra assim, às cegas, sem verdadeiramente fazer uma vistoria veicular, sem consultar tudo. E o pastor dele perguntou para mim: ô filho, você fez a vistoria desse carro? Eu falei: fiz, pastor, fiz. Olha, você me mentiu. Eu atendi a iniquidade do meu coração. Eu menti, contei que uma mentira. Então, esse é um exemplo que eu estou dando de muitas outras coisas que eu andei cometendo de errado, assim, né? Atendendo a iniquidade do coração. E tem coisas que aí vai se repetir esse ciclo, várias situações, e aí vai criando o que entre nós e Deus? Uma divisão. A Bíblia fala que se eu atendo a iniquidade do meu coração, Deus, Ele não me ouve. É igual os amigos de Jó. Deus falou para os amigos de Jó: vocês não falaram o que é reto diante a meu respeito, como meu servo Jó, e então eu não vou ouvir a oração de vocês. Vocês vão lá no meu servo Jó, dá a ele o sacrifício, a oração dele eu vou aceitar, mas
a de vocês eu não vou ouvir. Deus falou exclusivamente de Jó. Então, graças a Deus, irmãos, que Deus, na sua misericórdia, Ele faz o quê? A minha esposa, na hora diante de Deus, para a minha vida, então Deus vai ouvir a oração dela, e por misericórdia Ele continua ali, trabalhando na minha vida, endireitando as minhas veredas. E então Deus, Ele age dessa maneira. Às vezes uma pessoa está lá, igual Deus falou, só isso havia um homem temente, que se desvia do mal, aí o Espírito Santo vai lá e põe o coração dela, para orar para o infeliz lá que está atendendo a iniquidade do coração. Aí Deus, por misericórdia, continua o quê? Trabalhando. Então Deus, Ele agiu a favor dos amigos de Jó pela oração de Jó. Então a mão de Deus não está encolhida de maneira a poder trabalhar na nossa vida, nos abençoar, realizar a obra que Ele tem na nossa vida. Mas é nós que temos que fazer uma introspecção da nossa vida diante de Deus, em oração. A Bíblia fala: se humilhar debaixo da potente mão de Deus, e no tempo dele Ele vai o que? Vai nos exaltar. Então, irmãos, a Bíblia fala aqui assim, em Isaías 58, irmãos, quantas vezes eu clamei, e orei, e dessa vez eu fiquei aborrecido, que eu pedi tanto para Deus me livrar, me dar sabedoria para tomar decisão, e orei tanto, irmãos, e tomei uma decisão errada, levei uma pancada, fiquei muito triste, e tipo assim, ter levado muitas pancadas, e Deus começou a me expor, porque eu comecei a pedir para Deus, e agora eu estou levando a sério esse a respeito de Deus falou que o meu coração não era reto para com Ele, e eu estou sentindo Deus curando o meu coração, porque eu não estou ignorando mais, eu estou levando a sério isso no meu coração. Então, aqui no versículo, no capítulo 58, está escrito assim, o Senhor falando pelo profeta Isaías, falando do povo: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Eu comecei a meditar e Deus começou a falar comigo. Todavia me procuram cada dia, tomo prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Ou seja, irmãos, o que é o direito de Deus? A Bíblia fala que o direito de Deus é que nós glorifiquemos a Deus em nosso corpo, porque nós somos comprados por preço de sangue. Então nós não somos de nós mesmos, nós somos propriedade de Deus. Deus tem direito sobre nós. Então nós devemos temor a Deus, honra a Deus, louvor a Deus. Então quando nós praticamos a iniquidade do nosso corpo, então nós estamos defraudando Deus, porque é direito de Deus que nós glorifique Ele com o nosso corpo em santidade, em verdade, em sinceridade. E fala assim, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: isso que eu fiquei aborrecido, irmãos, porque eu jejuei, orei, pedi sabedoria, direção, e quebrei a cara. E fala assim, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, achai o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Isso aqui, irmãos, está associado com o que o Tiago falou. O Tiago falou assim: cobiçais e nada tens, não tens porque não pedes, pedes e não recebes porque pedes mal, para gastar em vossos próprios deleites. Então meu coração não era reto para com Deus. Irmãos, tinha um momento que eu estava na presença de Deus, e eu falei: glória a Deus, agora vai. Daqui a pouco eu estava lá embaixo e a mente um lixo, a minha mente, o meu coração, sabe, querendo
voltar para trás. Então, aqui fala assim: achais o vosso próprio contentamento. Então, eu via, Deus mostrou para mim que eu era um homem de coração dobre. Sabe, você quer Deus, mas também quer as coisas do mundo, está dividido, coxando em dois pensamentos. Aí fala assim: eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflinja a sua alma, que incline a cabeça como o junco, e estenda debaixo desse pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia prazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade? Então, o que é soltar as ligaduras da impiedade, irmãos? É abandonar o pecado. Abandonar literalmente o pecado e obedecer a palavra de Deus. Então eu comecei a ver muitos pecadinhos na minha vida. Eu tive um desvio da palavra de Deus, irmãos. A palavra só: não useis da vossa liberdade por cobertura da malícia. Então teve um tempo que eu comecei a ser muito tentado para me deixar o meu negócio que eu estava indo bem. Deus estava me abençoando na venda dos ovos para ir vender as coisas do Paraguai. E na minha consciência, dentro da palavra de Deus, eu já sabia que eu estava errado. Eu ia fazer errado. Então o que eu fiz, irmãos? Eu usei da minha liberdade por cobertura da malícia. Como? Eu vou explicar para os irmãos. O Senhor Jesus, ele fez uma pergunta para Pedro quando foram cobrar os impostos dele. E Pedro falou que Jesus falou assim para Pedro: Pedro, de quem cobra os impostos? De quem que se cobra os impostos? Dos filhos do reino ou dos estrangeiros? Aí Pedro falou assim: dos estrangeiros. Então logo os filhos, eles estão isentos dos impostos. Só que Jesus prosseguiu e falou assim: mas para que eles não vos escandalizeis, vai lá, lança o teu anzol, tira o primeiro peixe que sair, você vai pegar o start, vai pagar o imposto por mim e depois paga por você. Então, irmãos, de tanto eu ser tentado, só que o que eu entendi, irmãos? A Bíblia fala assim, que cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Ou seja, a minha própria concupiscência, irmão, que me leva, que me seduz a fazer algo que se deve fazer. Então a concupiscência, a cobiça, está em nós, vou falar em mim. O problema está onde? Em mim. Porque o diabo vai armar vários laços, mas a Bíblia fala que cada um é atraído e seduzido pela sua própria cobiça, a própria concupiscência. Então a nossa concupiscência, a nossa própria cobiça, que nos leva a cometer o pecado. Então eu peguei, chegou uma hora, eu peguei e usei só a parte primeira do versículo. Os filhos é isento do imposto. Mas não foi só isso que Jesus disse. Jesus ele disse toda a verdade. Mas para que eles não nos escandalizeis, vamos pagar os impostos, os tributos. Então eu peguei só a primeira parte, não. É isento, que eu usei da minha liberdade por cobertura da malícia para fazer algo que eu estava começando a fazer, que era obter lucros maiores. E eu falo para os irmãos, eu me arrependo muito por causa de todas as consequências que gerou na minha vida de lá para cá. Muitas consequências. Como que a Bíblia fala que o pecado ele nos cega, ele corrompe a nossa maneira de pensar, de enxergar. Sabe? Aquilo que cria divisão entre nós e o nosso Deus, irmãos, vai fazer nós enxergar as coisas erradas, pensar errado. Então aí você começa a tomar decisão, você não devia ter decisão só quebrar a cara. Aí a Bíblia fala que quanto mais é dado, mais é requerido. Então eu tinha lido muito, estudado muito, então Deus
cobra mesmo, ele cobra, mas ele cobra com amor para trazer nós de volta. E aqui fala assim, então eu comecei a usar o quê? Da minha liberdade que eu tinha para o cobertor da malícia, usei a palavra para fazer o que eu queria. Então, eu atendi mais uma vez a iniquidade do meu coração. E assim sucessivamente, várias vezes fui atendendo a iniquidade do meu coração. E ele diz assim, que porventura não é esse jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, ou seja, quando é pecado, não se prenda a pecado, é pecado, larga, abandona, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livros quebrantados, e que despedace todo o jugo. Então Deus ele quer que nós desfaça todas as ataduras do jugo. Então eu atrelava várias vezes ao pecado, atendendo a iniquidade do meu coração, e algumas coisas que eu fiz que ofendeu a minha esposa. Então eu oprimi a minha esposa. E graças a Deus que ela estava edificada, que ainda que ela não tinha muito conhecimento sistemático que eu tenho, acredito eu, mas a Bíblia fala que o amor é um caminho excelente. O apóstolo Paulo fala que ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, conhecesse todos os mistérios, tivesse uma fé de maneira tal a transformar os montes, mas não tiver amor, nada disso me aprovia. Então ele fala que maior que a fé, maior que tudo é o amor. Então que o amor é um caminho excelente. Então o conhecimento é muito importante, mas se o conhecimento pode inchar uma pessoa, desobedecer a palavra de Deus é inchar isso. E a Bíblia fala que tudo que enche, que sobrevesse, está precedendo o quê? A queda. Antes da pessoa cair, ela se incha. E aqui diz assim, que desfaça as ataduras do jugo, ou seja, ficar oprimindo as pessoas. Eu estava oprimindo a minha esposa. E que deixe os livros quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão como família, e recolhas em casa os povos desterrados, e vendo-o nu, recubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Ou seja, da nossa família. Eu mesmo trabalhei com o meu irmão, nossa, estou cada contenta com o meu irmão. Então Deus nos agradou, como eu falei, para contendas e debates e jejuais. Estava fazendo tudo em vão. O Senhor disse que se nós fazemos dessa forma, apartar de toda a iniquidade, verdadeiramente, obedecer a palavra de Deus, amar a Deus, eu falo que aquele que guarda o meu mandamento, aquele que guarda a minha palavra, é o que me ama. Ele fala, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha o 9, irmão, que forte. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo e falar vaidade. Então, estender do dedo, irmãos, é julgar as pessoas estando em falta com Deus e julgar com intenção errada, porque a Bíblia fala que nós primeiro temos que tirar toda a trava dos nossos olhos para tirar o cisco do olho do irmão. Então, se eu tirar toda a trava do meu olho, eu enxergar como eu tenho que enxergar, então eu vou direcionar alguém não para condenar, mas para mostrar para aquela pessoa que eu fui pior do que ele, mas que há um Redentor que vive e que pode ajudar ele como me ajudou. Então,
Gritarás e dirás: eis-me aqui, acontecerá isso se tirares o meio de ti, o jugo estender o dedo e o falar vaidade. Então, irmãos, eu entendo assim, quando eu menti ali com o pastor Adelino, a respeito que eu tinha feito a vistoria, e outras coisas mais que a gente vai cometendo. Então, aqui no versículo, capítulo 57 de Isaías, no versículo 11, fala assim: olha que forte. Mas de quem tivesse receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem do teu coração me pusesses. Olha que forte, você que fez eu tremer as pernas, porque às vezes a gente começa, se a gente tomar cuidado, a gente fica igual Saul, desobedecendo a palavra de Deus. Chega uma hora que alguém pode orar por nós e Deus falar igual falou para Samuel: numa hora que eu não vou mais, eu já tenho rejeitado. Mas só não é porventura, porque eu me calo, isso já desde muito tempo, e me não tens. Então, quando a gente começa a desobedecer num ciclo repetitivo à palavra de Deus, é porque o temor a Deus está faltando. Então eu entendo que quando a gente mente, então a gente está honrando mais o homem do que a Deus, ou nós estamos honrando mais a nós mesmos do que a Deus, que é de temor, de glória e oração, de que nós ande na verdade. Então, aí Deus veio e fez essa pergunta para mim: mas de quem tivesse receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me puseste. Ou seja, eu neguei Deus no meu coração e atendi a iniquidade. Então a mão de Deus não está envolvida para não poder me salvar, nem o ouvido de Deus agravado, mas a iniquidade vai fazer divisão entre Deus e nós e Deus. Aqui, ó, no versículo, no capítulo 59, irmãos, quantas vezes eu clamei igual urso? A minha esposa fala que lá na rua dava para escutar o meu clamor. Olha só, todos nós, no capítulo 59, 11, todos nós bramamos como urso e continuamente gememos como pombas. Ou seja, amava lá, mas vivia oprimido hora e outra. Tinha vezes que eu estava saltando, cantando igual uma sarnaleca, mas tinha vezes que eu estava sem sujeira na mente, oprimido. E o problema é que muito conhecimento da graça de Deus, da misericórdia, estava ficando, sabe, irmãos, tratando com leviandade. O pecado não se pode ignorar. Não se pode ignorar. Aí fala assim, irmãos, ó, todos bravamos como ursos, né? Gravamos, e continuamente gememos como pombas, oprimidos. Esperamos o juízo e ele não aparece. Pela salvação e está longe de nós. Por quê? O 12 fala: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Então, irmãos, é o que dá, que eu estou meditando, eu estou buscando a Deus, estou vigilante, porque eu quero viver, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. E o que tem me impedido, de já estar vivendo coisas de Deus, é porque algumas vezes eu tenho atendido muita iniquidade no meu coração. Às vezes parece coisas simples, mas são coisas sérias. A Bíblia fala que nós devemos seguir as pisadas de Jesus Cristo, que ele não pecou e nem se achou engano na boca de Deus. Então, quando eu conto uma mentira, eu estou sendo mascarado. Eu começo a usar o que? Uma máscara. E Deus tem ministrado muito ao meu coração esses dias. Tipo assim, o que é mais importante? Lá no Eclesiastes capítulo 7,
Deus falou muito comigo e me trouxe muita coisa à memória. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade e nos faz lembrar de tudo que temos aprendido. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Então melhor é o quê? A boa fama do que o melhor unguento. Só que eu comecei a meditar perante Deus, o Espírito Santo ministrou no meu coração, que o Deus, irmão, Jesus, toda vez que ele pregava, Jesus, ele falava o quê? A pregação de Jesus era focada no reino dos céus. Ele usava algo da terra, mas sempre falando do reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados à noite. O reino dos céus, onde Deus enxugará todas. Então, tudo que Jesus falava, ele falava direcionando para o reino dos céus. Então, eu entendi que tudo que está na Bíblia, irmãos, por mais que fala coisas da terra, está querendo nos direcionar para o reino dos céus. Então eu me lembrei aqui, ó, que melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Ou seja, o unguento é o perfume que nós usamos hoje. O perfume mais cheiroso, é gostoso, está cheiroso, mas a Bíblia fala que melhor é a boa fama. Agora, aonde que é melhor essa boa fama? Aonde que é melhor? Eu li um livro de líderes, né, do pastor José Gonçalves, que ele falou assim: a reputação é o que as pessoas dizem de você, mas caráter é o que você faz e oculta onde ninguém está vendo. Ou seja, às vezes nós contamos uma mentira e ninguém sabe que é uma mentira, mas a nossa consciência se suja e Deus sabe que nós estamos contando uma mentira. Fala assim, ó, reputação é o que as pessoas dizem de você, mas caráter é o que Deus sabe quem somos nós. Reputação é o que as pessoas falam diante de um caixão a respeito de nós quando nós morremos, mas caráter é o que Jesus confessa de nós diante do Pai. Esse que é o caráter. Então aonde que é melhor a boa fama? É Deus falar: olha ali um homem temente, reto, que se desvia do mal, que tem a minha palavra. Ou tipo, diante dos homens nós contamos uma mentira, às vezes com vergonha de contar a bobagem que nós fez, ou entendeu? Então o melhor é a boa fama diante de Deus do que o melhor unguento. Então eu tenho refletido muito nessas coisas e Deus tem falado muito comigo, né? O que é mais importante? Agora, o que aproveita se eu souber tudo isso e eu não obedecer? Não aproveita de nada para mim. Né? A Bíblia fala que muitos chegaram naquele dia de Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu fiz milagres, expulsei demônios, fiz maravilhas, eu não te conheço. Por quê? Porque é o que nós lemos no início. Mas aqueles que amam a Deus, ou seja, que guardam a sua palavra, é conhecido de Deus. Então muitos podem fazer muitas coisas, mas não guardam a palavra. E naquele dia vai ser envergonhado, porque a Bíblia fala que a prova da nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece, se acha que é louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus se manifestar, Ele vai trazer à luz toda a verdade. De fato, todos vão ser diante de Deus desmascarados. Aqueles que profetizam, falam, fazem um monte de coisa, mas não guardam a palavra, não guardam os mandamentos. Então Deus tem falado muito comigo isso. E eu quero compartilhar isso com os irmãos, até mesmo, não sei se alguém se identifica com alguma coisa a respeito do que eu contei aqui, mas se não, irmãos, que fique de alerta, porque também isso é para nos proteger. Né? Deus, a mão dele não está encolhida para que não possa agir na nossa vida, seus ouvidos não estão gravados. Só tem uma coisa que nos priva de viver a plenitude que Deus tem para nós. É quando nós mesmos nos estreitamos nos nossos próprios afetos, nas nossas próprias cobiças, aquilo que nos priva de viver a plenitude de Deus, ou seja, a cobiça do nosso próprio coração. Então nós temos que examinar mesmo, à luz da palavra, orar a Deus,
A luz que tudo manifesta, a luz verdadeira, que aquele que andar nessa luz não vai viver se enganando a si mesmo, insensível, cauterizado, porque Deus, Ele tem muitas coisas para fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Os irmãos possam guardar essa palavra, que a mão de Deus não está encolhida, e que é melhor viver no amor de Deus que edifica, guardar a palavra de Deus, e esses que guardam a palavra de Deus, que vai ouvir de Deus, vinde bendito do meu Pai, que não vai ser envergonhado naquele dia. Amém? Eu convido os irmãos, por gentileza, a se colocar de pé. Espero que não tenha cansado os meus irmãos.